todos. Me chamo Zuleide, sou do distrito Água de Menino, tenho 3 filhos, sou casada, sou fibromialgica. Estou aqui um pouco para falar da minha jornada ao longo de 5 anos atrás, quando eu comecei a buscar por o que eu tinha, sempre como uma pessoa ativa, trabalhadeira, e comecei a sentir dor em todo o meu corpo. Eu sentia dores de cabeça constante, eu sentia dor nas minhas costas, eu sentia dor nas minhas pernas porque eu já tive trombose, então eu dizia era da trombose, e comecei uma luta em hospitais, Maceió, Arapiraca, São Miguel, Teotônio Vilela, e um ia mandando para o outro, ia para outro, e fazendo vários exames elétricos e de chapa, enfim, exames de sangue caríssimos, que eu já não tinha onde buscar, pois era salariada de salário mínimo, no momento sozinha. Então foi uma busca constante e desesperadora. E quando chegou há uns 2, 3 anos atrás, fiz uma citolografia óssea, porque o médico acreditava que eu tinha um câncer, devido aos sintomas que eu sentia, e não aparecia em outros exames. E também não deu nada. E aí, mais médicos e mais correria, aí chegou o diagnóstico, você é fibromialgica. E daí, com isso, eu senti um alívio, porque foi descoberto que eu tinha um alívio na descoberta, porém o sofrimento de saber que eu tenho que conviver com a situação todos os dias. Se vocês me perguntarem, você hoje está falando aqui, está tranquila? Não, eu estou com dor. Remédio caríssimo, com cannabis, certo? Que é 700, 800, 2.000 reais. E aí a gente fica sem saber o que fazer. E tantos outros, porque eu também sou depressiva. Em 2000 fui interna na Ulisses Pernambucana, mas nem isso, nem a trombose, nem a depressão me tirou de estudar. Concluí uma faculdade em 2010, mesmo com depressão, mesmo com todos os problemas, e continuava trabalhando. E aí chegou o momento que eu queria ir para o meu trabalho e eu não aguentava, porque eu dormia e acordava cansada, eu acordava com dor, eu acordava mal-humorada, enfim, irritada, porque ela faz isso, porque você não dorme, você deita e cochila e já acorda o resto da noite para você rolar na cama, com dor, com calor, enfim, é uma soma de situação de coisas que você sente. E daí eu ia para o trabalho, trabalhava na escola Cecília Meirelles como merendeira, e eu chegava lá, eu era a principal das panelas, e aí eu ficava trabalhando e chegava um momento que eu falava para minhas colegas, olha, eu vou me deitar no chão. Se alguém, todo mundo da escola já sabia, as minhas colegas, professores, diretores sabiam da minha situação. Então, eu ia trabalhar, eu precisava, elas entendiam a situação. Só que eu dizia, se chegar alguém da cidade, vocês me avisam, porque eu levanto. E aí, quando eu amenizava um pouco do serviço, elas tomavam a rédea e eu deitava no chão da cozinha para suportar um pouco das dores e os cansaços. É dor, é cansaço, é uma situação insuportável. E aí, fui indo para médico. Chegava um momento também que elas entendiam e diziam assim, eu moro bem pertinho da escola. E elas diziam, vá para casa. Quando chegar um momento de você sair, a gente chama você para você bater o ponto. Porque era horrível mesmo. É uma situação deplorável. Vocês não têm noção do que é ser fibromialgica. E aí eu ficava nessa situação. Ia para médico, passava 2 meses de licença, voltava, 3 meses, voltava, e assim sucessivamente. No longo de já vai completando esses 5 anos. Graças a Deus, o ano passado, digo assim, graças a Deus, entre aspas, porque eu não gostaria de estar aposentada. Eu gostaria mesmo de estar trabalhando, porque era algo que eu amo fazer, é cozinhar, certo? Mas devido à minha situação de tanta impossibilidade de estar no meu trabalho, ele realmente viu os meus atestados médicos e tudo mais, e estou aposentada por invalidez.
Hoje, tem dia que eu faço a minha comida, eu faço alguma coisa que eu gosto ainda da cozinha, que eu amo fazer. Eu sempre tenho que fazer, só que assim, eu faço algo, vou, me deito, levanto. Tem dia que eu quero lavar uma roupa, eu não torço porque eu não aguento, dor nas articulações, a gente não aguenta fechar as mãos. Então assim, é uma situação bem difícil. Hoje na minha família, eu sou fibromialgica, Zuleika é fibromialgica, minha mãe é fibromialgica. E assim, diante dos relatos da gente, os médicos acreditam que até mesmo algum dos meus irmãos pode ter fibromialgia, porque tem problema seríssimo, mas como é homem, acaba não buscando tratamento. Então, gente, o que eu peço hoje aqui é que vocês que estão aqui olhem com um olhar diferente para a gente, fibromialgico. A gente precisa ter mais atendimento médico especializado. Eu faço fisioterapia 2 dias na semana no CE, mas ainda a gente precisa de mais, principalmente de médicos. Esse ano eu ainda não fui atendida por um médico, que eu preciso voltar. A gente precisa retornar aos médicos para fazer novos check-up, mudança de remédio, porque chega um momento que aquele remédio, o depressivo, acaba que não servindo mais, a gente precisa aumentar a dosagem. E aí o que acontece? A demanda é grande e outras coisas e a gente fica sem atendimento. Então a gente gostaria de olhar mais à frente nisso aí. Certo? Então assim, é isso que eu gostaria de falar nessa noite. Agradecer a todos que estão aqui e pedir que se vocês puderem ajudar a AFAFibra, ajude, porque não é só a gente que estamos aqui, mas é várias pessoas mesmo aqui na cidade de Teotônio Vilela que ainda não descobriu o seu diagnóstico e precisa ser descoberto, mas ainda falta questão de médico na sociedade para nos ajudar. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Nossa ONG, a AFAFibra, tem como missão proporcionar melhores condições de vida à comunidade do que ela precisa. No entanto, para realizar esse trabalho, precisamos de ajuda e do suporte de pessoas generosas. E neste momento, mais do que nunca, gostaríamos de solicitar doações mensais para mantermos nossos projetos e funcionamentos. Acreditamos que a doação mensal é uma das formas mais eficientes de nos auxiliar, pois permite que planifiquemos nossas ações de acordo com os recursos disponíveis, garantindo uma assistência contínua e uma qualidade melhor. Lembre-se de que pequenas ações se somam e resultam em grandes transformações. Para se tornar um doador mensal, basta entrar em contato conosco pelos canais disponibilizados no WhatsApp 994009433. No Instagram, AFAFibra, e informar sua disposição de contribuir de forma constante. E falando de doação, temos um sonho muito audacioso, porém urgente. Uma campanha para a construção da associação, incluindo nela um centro de tratamento para pessoas com doenças raras, autismo e fibromialgia. A construção desse centro de tratamento para essas pessoas e seus familiares se torna essencial neste contexto, pois tem o objetivo de unir forças, compartilhar informações e promover a visibilidade dessas condições. Ele será um porto seguro para todos os pacientes, oferecendo apoio emocional, orientação médica e atendimentos especializados. Espaço para troca de experiências, terapias integrativas e complementos e, principalmente, lutas por seus direitos. Sabemos que a construção de uma associação nessa complexidade é um desafio grande, mas com a união de todos, nós, e com a graça de Deus, à frente de tudo, podemos alcançar essa meta. O autismo e a fibromialgia e as doenças raras não podem mais ser negligenciadas. Vamos quebrar os estigmas e construir uma rede de acolhimento e compreensão. Unidos podemos e faremos a diferença.
Obrigada a todos. A organização da Afra Fibra agradece a casa, na pessoa do presidente vereador Sérgio Celestino, pela oportunidade e acolhimento. Obrigada. Muito obrigado. Eu quero, antes de facultar a palavra aos senhores vereadores, mais uma vez, eu vou facultar a palavra ao amigo Alain. Vim aqui falar sobre a Afra Fibra, né, como representante do SESC Senat. A gente tem muitas coisas para falar. A Mari, ela apareceu lá no ano passado no SESC Senat para poder pedir apoio para essa causa, né, para o grupo que ela representa. E quero também, desde já, agradecer pela aula que vocês deram aqui sobre o tema. São informações muito importantes que muitas vezes não chegam para toda a comunidade. Tem pessoas que não sabem o que é um autismo, que é o espectro autismo, né, o que é o TOD, o que é a própria fibromialgia. Vocês estavam falando aqui, até desbloqueou uma memória, como é real os exemplos que vocês trazem. Eu tinha, ele é de Aracaju, um colega, eu trabalho mais com ele, que ele tem fibromialgia. E aí era uma pessoa estressada no dia a dia, uma pessoa às vezes até difícil de lidar, e ele sempre dizia, eu tenho fibromialgia, eu estou com dor. E veja, as pessoas não cansam, as pessoas não entendem o que está acontecendo. Então, entre os outros funcionários, por que fulano está chateado desse jeito? Por que fulano está irritadíssimo, né, vamos dizer assim? Justamente pelo que elas colocaram aqui. A gente está falando de uma doença invisível, de uma dor que você não consegue saber de onde é que está vindo e que gera, sim, essa irritabilidade. E foi muito bem colocada essa explanação de que, às vezes, a própria sociedade, um pai, uma mãe, um irmão, uma pessoa que está do lado, não tem essa maturidade, essa informação, como vocês trouxeram aqui. No encarte, inclusive, tem um lembrete dizendo que se você está sentindo dores há mais de 3 meses, para você procurar um médico que possa ser, que você descubra, como muitas disseram aí, que trouxe um alívio, né, receber um diagnóstico, mas também uma preocupação sobre como conviver com essa doença. E aí, voltando à perspectiva do SESC Senat com a Afra Fibra, eu falo aqui em nome até das diversas instituições privadas que Mari citou aqui no início da fala dela. Nós também podemos ajudar essas e outras causas aqui da sociedade. No caso do SESC Senat, é muito comum que a gente disponibilize espaço para as meninas da Afra Fibra. Como o Sérgio falou, nós temos um excelente espaço lá no SESC Senat, sala de aula, ginásio. Inclusive, tínhamos um evento religioso sendo celebrado lá no ginásio do SESC Senat, que você citou aí os ônibus no Dia das Mães. Então, vejam, enquanto instituição privada, o SESC Senat chega junto com estrutura, às vezes elas precisam para fazer uma reunião, precisam para fazer um evento. Já disponibilizamos também profissional. E aí, para vocês visualizarem o futuro, nós temos um acordo de cooperação com as meninas, elas têm 20% de desconto em todos os serviços do SESC Senat, porém hoje elas estão aqui falando sobre a necessidade de doação para essas doações. A necessidade de doações, o Mário está sempre dizendo assim, Alain, quando a gente tiver muitos colaboradores, a gente vai poder fazer mais tratamentos, né? A gente vai poder intensificar esse cuidado que a gente tem. Então, enquanto instituição, gostaríamos de fazer mais, de ajudar mais dentro da nossa perspectiva. Tem disponibiliza espaço, disponibiliza desconto, mas é o que o presidente falou. Todo mundo contribuindo junto, todo mundo se unindo nessa causa, esse movimento fica ainda mais forte e ainda mais potencializado. Mari abriu aqui a fala dela hoje, citando as diversas instituições privadas aqui de Teotônio, que já se somam nessa luta, nesse cuidado, e o SESC Senat é uma dessas instituições. E eu deixo aqui o convite para que as demais empresas da cidade que também estão assistindo a gente aqui possam conhecer, bate um papo lá com as meninas, entende o que elas fazem, o que é o propósito delas. Alguns dos serviços que ajudam pessoas que têm fibromialgia é justamente psicologia, nutrição, fisioterapia, a parte do esporte. Então, é justamente por isso que o SESC Senat está aqui acompanhando essa sessão, aprendendo com vocês, e aproveito também para parabenizar essa casa, assim, por abrir as portas, é para isso que existe, mas é muito bom vendo esse debate sendo concretizado aqui. É uma pauta muito necessária e muito importante, e eu espero que as pessoas com fibromialgia e com as demais doenças encontrem o conforto e também o respeito e a empatia da sociedade, que a gente sabe que é um desafio aí do futuro. A gente fala muito sobre essa
empatia, mas colocar no lugar do outro é um baita desafio e é um exercício para casa, literalmente. Eu vou até compartilhar aqui de uma forma muito breve, né? A gente sempre fala, empatia se colocar no lugar do outro, empatia se colocar no lugar do outro. Mas efetivamente, em que momento, né, que a gente está fazendo isso? Em que momento que a gente está se colocando no lugar do outro? A gente, por exemplo, muitos de vocês aqui devem ser pais, às vezes se irritam lá com o filho de vocês, que não quer fazer o dever de casa, que não quer jantar. E aí? E quando a gente era criança? Será que a gente não tinha esse comportamento também? Será que a gente não queria fugir do dever de casa? E onde é que está essa empatia? Esses dias eu viajei com um grupo de amigos e um deles fez bariátrica, estava bariátrico recente. E aí a gente estava passeando lá e eu quero comer uma pizza, só que a gente tinha acabado de jantar. E eu preocupado, porque a gente estava no interior da Bahia, pensei, se ele passar mal aqui, como é que faz esses pontos? Eu falei, rapaz, a gente não acabou de jantar, como assim você quer uma pizza? Aí ele me puxou do lado e falou, você não está sabendo que ele fez a bariátrica esses dias? Por que você está nervoso aí? Veja, é a minha preocupação, né, dele passar mal, mas ó, e a empatia? Onde é que está a empatia? Então as meninas da Fibra e os meninos também, né, vieram aqui hoje e falaram muito sobre esse entender, e olha o desafio que eles deixaram aqui pra gente. Como é que eu vou entender se a gente não vê? É uma doença invisível e está aqui. É um colaborador que está atuando no dia a dia no seu lado, é um pai, uma mãe, um amigo, um estudante na escola. Então, assim, foi uma aula, foi muito pertinente. Que bom que eu tive esse privilégio de aprender aqui, de socializar com vocês essa noite. E do que o SESC Senat puder contribuir, que esteja ao nosso alcance, a gente também se coloca para continuar à disposição de vocês. Desejo saúde para todos vocês. Muito obrigado. Esperado aqui o sinal. Mas eu quero fazer um apelo a toda a sociedade, da gestão pública ao cidadão comum, que possa olhar para essas pessoas, os nossos irmãos, que têm fibromialgia ou autismo, com um olhar diferente. Que o comerciante possa cumprir a lei que esta casa aprovou, tanto no projeto do presidente Edelso, como que foi da minha autoria, de facilitar o acesso. Ninguém está pedindo nada demais. Nós estamos cobrando um direito que as pessoas portadoras precisam ser vistas, em qualquer fila, em qualquer estabelecimento. São muitas pessoas no município que precisam de atendimento, de atenção, e vocês também precisam, e nós estaremos aqui de mãos dadas, de coração aberto para abraçar esta causa. Eu quero já publicamente dizer que vou fazer parte, assinando essa ficha aqui de colaboração. E faço um apelo à sociedade, a você empresário, que está me vendo agora pela rede social, você comerciante, as lideranças religiosas também, pastores, padres, líderes comunitários, que abraçem esta causa. A associação sendo organizada como é esta, tendo este apoio, Gil, com certeza vai dar uma atenção melhor a quem precisa. Eu sinto também de perto essa questão da fibromialgia, como converso com a Marinalva. A minha mãe tem fibromialgia e é um sofrimento grande. E a minha mãe, além de fibromialgia, ela ainda tem, alergia à maioria dos medicamentos. Para vocês terem uma ideia, a minha mãe, o único remédio que ela pode tomar é o Tylenol. E não pode ser qualquer um. Qualquer medicação de pirona, enfim, Tramal, todas as outras medicações. Até o pigmento de cor, dependendo do fabricante da uma medicação que ela pode tomar, dependendo da cor, também dá alergia. Não é uma alergia simples, de simplesmente avermelhar os olhos, com coceira, não. A minha mãe ela chega a perder a pele da boca e da garganta com a alergia, leva um tempo para se recuperar. Também prometo também aqui ajudar também a colaborar, contribuir com essa fichazinha de inscrição aqui para ser um parceiro da Afrafibra.
cada cidadão, aquele que quiser contribuir com a Afrafibra, comerciante, o funcionário público, privado, que ele pegue a sua fichinha também. Acho que é até uma boa ideia, não sei se a Marinalva já fez, que deixe nos comércios também essa fichinha, importante no comércio, para que as pessoas que cheguem lá sejam mostradas essa fichinha, se converse, explique a situação e que venha ser um parceiro desse projeto tão bonito que tem melhorado a vida de vocês.